O que acontece quando uma simples faxineira é flagrada falando chinês? Um jogo perigoso, onde as aparências enganam e sentimentos reais ameaçam revelar a verdade. Prepare-se para uma linda história de amor. Comente de onde está nos assistindo, nós adoramos saber. Ana Silva apertou o pano úmido contra o vidro da porta da sala de reuniões. Seus movimentos eram precisos e eficientes. 3 anos trabalhando como faxineira na Brent Enterprises lhe ensinaram a ser rápida e invisível. Ninguém prestava atenção nela enquanto circulava entre os escritórios luxuosos. Mas Ana prestava atenção em tudo. Mais meia hora e estou livre, pensou ela, verificando o relógio no celular. Seu segundo emprego como atendente em uma loja de presentes começaria em 2 horas. Tempo suficiente para pegar o metrô até o centro. Ana empurrou o carrinho de Demetria. Limpeza pelo corredor vazio. A maioria dos executivos já tinha ido embora àquela hora. Ela gostava desse momento do dia. O silêncio do escritório, sem olhares condescendentes e sem precisar baixar a cabeça cada vez que alguém passava. Ao se aproximar da sala da diretoria, seu celular vibrou no bolso do uniforme verde. Era um número desconhecido. Normalmente ela deixaria tocar, mas poderia ser algo relacionado à saúde de sua avó. Alô? A voz do outro lado disparou um fluxo rápido de palavras em mandarim. Ana sorriu, mudando instantaneamente de idioma. Wei Ni Hao, respondeu ela fluentemente em chinês. Ni Zhao Shui? Olá, quem você está procurando? Era Li Wei, seu antigo chefe da loja de eletrônicos, na 25 de março, onde Ana trabalhou por quase 5 anos. Ele estava em São Paulo novamente e queria saber se ela poderia ajudá-lo com sua nova loja. Enquanto conversava animadamente, Ana não notou a figura alta que saiu do elevador e parou abruptamente ao vê-la. Ricardo Brandt, CEO da empresa, observou perplexo a faxineira falando em um idioma que ele reconheceu como chinês. Duibuqi, Woxianzai Zai Gongzuo. Ana explicou que estava trabalhando. Mingtian Woman Kei Jianmian. Amanhã podemos nos encontrar. Quando desligou, sentiu um arrepio na nuca. Virou-se e quase derrubou o carrinho de limpeza. Ricardo Brandt a encarava com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Com quem você estava falando? Perguntou ele, sua voz grave e acusatória. Ana engoliu em seco. Era a primeira vez que o CEO dirigia a palavra a ela. Um amigo, senhor. Em chinês? Sobre o quê? Insistiu ele, aproximando-se. Ana sentiu o rosto esquentar. Nada importante, só um assunto pessoal. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Era um homem imponente, na casa dos 30 anos, com um olhar que parecia avaliar constantemente o valor de tudo ao seu redor. Desde quando faxineiras falam chinês fluentemente? O tom dele era cético. Ana endireitou os ombros, sentindo uma pontada de indignação. Desde que trabalham em lojas na 25 de março por 5 anos, respondeu mais firme do que pretendia. Algo mudou no olhar dele. Não era mais apenas desconfiança, mas curiosidade. Como se chama? Ana Silva. Ele assentiu brevemente, como se registrasse a informação para uso futuro. Boa noite, Ana Silva. Sem mais palavras, Ricardo seguiu pelo corredor, deixando Ana com uma sensação desconfortável. Ela conhecia aquele tipo de olhar. Em toda a sua vida, quando alguém como Ricardo Brandt a notava, nunca era por um bom motivo. Na manhã seguinte, Ana foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos assim que chegou. Uma mulher de terno e expressão ensaiada a informou que seus serviços não seriam mais necessários. Reestruturação, explicaram. Seu crachá foi recolhido, um envelope com acertos trabalhistas entregue, e em menos de 15 minutos, Ana estava na calçada em frente ao imponente edifício da Brent Enterprises, segurando uma caixa com seus poucos pertences. Ela sabia exatamente por que havia sido demitida. E o pior é que precisava daquele emprego mais do que nunca. O tratamento de sua avó não esperaria pela próxima oportunidade de trabalho. Droga, murmurou para si mesma, encarando a fachada espelhada do prédio. Em algum lugar lá dentro, Ricardo Brandt provavelmente já havia esquecido completamente da faxineira que falava chinês.
Mal sabia ela que no 13º andar ele estava digitando seu nome em uma busca na base de dados da empresa. Uma semana depois da demissão, Ana contava as moedas no balcão da farmácia. O remédio para a hipertensão da avó havia aumentado de preço, e o salário da loja de presentes mal cobria o aluguel do pequeno apartamento onde moravam. Só mais R$3, murmurou ela, vasculhando a bolsa. A atendente olhava com impaciência, enquanto a fila crescia atrás de Ana. Uma mulher bufou alto consultando o relógio. Pode deixar esse. Ana apontou para um dos medicamentos. Volto outro dia para pegá-lo. Quando saiu da farmácia, o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Ana Silva? Uma voz feminina, direta e eficiente. Aqui é da Secretaria do Senhor. Ricardo Brandt, CEO da Brandt Enterprises. Ana parou no meio da calçada, confusa. Ele gostaria de marcar uma reunião com você hoje. É possível? Uma reunião? Comigo? Ana perguntou incrédula. Sobre o quê? O Sr. Brandt prefere discutir pessoalmente. Ele pode enviar um carro para buscá-la. Ana hesitou. Porque o homem que a demitiu queria vê-la. Talvez houvesse algum problema com sua documentação. Ou pior, talvez suspeitasse que ela havia levado informações da empresa. A ideia a ofendeu. Posso ir de metrô, respondeu secamente. 3 horas depois, Ana entrou no mesmo edifício de onde fora expulsa. Desta vez, porém, não usava o uniforme de faxineira, mas sim um vestido florido simples, sua melhor roupa. Foi conduzida por um elevador exclusivo diretamente ao andar da presidência. Ricardo Brandt a esperava em seu escritório, uma sala ampla com vista panorâmica da cidade. Ele estava de pé, olhando pela janela, e virou-se quando ela entrou. Ana Silva, disse ele como se testasse o nome. Obrigado por vir. Ana permaneceu perto da porta, desconfortável com o luxo ao seu redor. Notou que ele parecia cansado, com olheiras que não estavam lá na semana anterior. O senhor queria me ver? Perguntou ela, indo direto ao ponto. Ricardo indicou uma cadeira em frente à sua mesa. Temos um problema, disse ele, sentando-se à sua frente. E você pode ser a solução. Ana franziu o senho, confusa. Há 2 dias, continuou ele, recebi uma notificação de que um grupo de investidores chineses está vindo a São Paulo na próxima semana. Eles representam a LAN Tech, uma das maiores empresas de tecnologia da Ásia. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Esses investidores estão interessados em comprar 30% das ações da Brandt Enterprises. Seria o maior acordo da história da empresa. Ricardo passou a mão pelo cabelo num gesto de preocupação. O problema é que eles estão desconfiados. Sabe o que isso tem a ver comigo? Perguntou Ana, ainda sem entender. Ricardo a encarou diretamente. Preciso de alguém que fale mandarim fluentemente e entenda a cultura chinesa para me ajudar nas negociações. Ana quase riu. O senhor tem uma multinacional. Deve ter dezenas de funcionários que falam chinês. Temos tradutores, sim, concordou ele. Mas descobri que os investidores estão preocupados especificamente com minha vida pessoal. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Aparentemente, continuou ele, visivelmente desconfortável, minha reputação de workaholic solteiro, que troca de namoradas como troca de camisas, chegou aos ouvidos deles. Na cultura de negócios chinesa, estabilidade pessoal reflete estabilidade nos negócios. Ainda não entendi o que isso tem a ver comigo. Ricardo respirou fundo, como se reunisse coragem. Preciso que você finja ser minha noiva durante a visita deles. Ana arregalou os olhos e depois soltou uma risada nervosa. Isso é algum tipo de piada. Estou completamente sério, respondeu ele. Você fala chinês fluentemente, conhece a cultura e não tem conexões com ninguém da empresa que possa desmentir nossa história. Ana levantou-se indignada. O senhor me demite e agora quer que eu finja ser sua noiva? Isso é absurdo. Eu não te demiti, corrigiu ele. O RH tomou essa decisão depois que relatei ter te visto falando em chinês ao telefone. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido que me custou o emprego. Ricardo também se levantou, seu olhar intenso. Estou oferecendo uma oportunidade de compensar isso. Seriam apenas 2 semanas.
uma reunião aqui em São Paulo e uma viagem a Xangai. Ele pegou um envelope na mesa e estendeu para ela. Este é o valor que estou disposto a pagar. Ana hesitou antes de abrir o envelope. Quando viu a quantia, quase engasgou. Era mais do que ela ganharia em 2 anos de trabalho como faxineira. Por que eu? Perguntou, sua voz mais baixa. Deve haver atrizes que falam chinês. Não tenho tempo para treiná-las sobre detalhes da minha vida e da empresa. Além disso, você trabalhando aqui por 3 anos, conhece a rotina, o ambiente. Ele fez uma pausa. E sinceramente preciso de alguém que pareça real, não fabricada. Ana olhou novamente para o valor no papel. Poderia pagar o tratamento da avó por um bom tempo, talvez até fazer a reforma que o apartamento precisava. Se eu aceitar, disse ela lentamente, quais seriam exatamente as regras? Ricardo pareceu relaxar um pouco. Acompanhar-me em jantares e reuniões com os investidores, conversar com eles em chinês, ajudar a construir uma imagem de estabilidade. Ele hesitou. E é claro, fingir que estamos romanticamente envolvidos. Nada de intimidades? Perguntou ela, corando levemente. Absolutamente não, respondeu ele categórico. Seria um acordo estritamente profissional, embora disfarçado, de pessoal. Ana respirou fundo, considerando. Era uma loucura, mas também uma oportunidade que jamais teria novamente. Eu precisaria de tudo por escrito, disse finalmente. Um contrato com todas as condições, incluindo a garantia de que receberei o pagamento independentemente do resultado das negociações. Ricardo assentiu, um pequeno sorriso surgindo no canto de seus lábios. Posso mandar preparar o contrato ainda hoje. Ele estendeu a mão. Temos um acordo, então? Ana olhou para a mão estendida, ainda hesitante. Sua vida havia mudado completamente em menos de 2 semanas, e agora estava prestes a entrar em uma farsa com um homem que mal conhecia. Temos um acordo, disse finalmente apertando a mão dele. O toque foi breve, mas Ana sentiu um estranho formigamento. Subir pelo braço, atribuiu a tensão do momento. Começamos amanhã, disse Ricardo, voltando ao tom profissional. Minha assistente entrará em contato para acertarmos os detalhes. E Ana? Ele a encarou seriamente. Isso precisa parecer real. Ana assentiu, perguntando-se em que diabos estava se metendo. Não se preocupe, Sr. Brandt. Posso ser muito convincente quando bem paga. Ele sorriu, um sorriso genuíno pela primeira vez. Por favor, me chame de Ricardo. Afinal, somos noivos agora. Absolutamente não, protestou Ana, encarando o vestido vermelho que a estilista segurava. Era seu 2º dia como noiva de Ricardo Brandt e já estava arrependida. Após assinar um contrato de confidencialidade de 10 páginas, foi levada a uma boutique exclusiva, no Jardins, onde uma estilista francesa chamada Monique a avaliava como se fosse um projeto de reforma. Este é perfeito, insistiu Monique com um sotaque carregado. Valentino, coleção limitada. Ricardo tem excelente gosto. É praticamente transparente, observou Ana, tocando o tecido fino. E custa mais que 3 meses do meu aluguel. Monique revirou os olhos. Ricardo foi muito claro sobre o tipo de guarda-roupa que você precisa. Ana suspirou. Na tarde anterior, após a estranha reunião onde aceitou o acordo, conheceu Elisa, a assistente pessoal de Ricardo. Uma mulher de 40 anos com eficiência, militar que lhe entregou um cronograma detalhado dos próximos 15 dias, incluindo sessão de transformação de estilo. Não preciso de transformação, argumentou Ana cruzando os braços. Só preciso fingir ser noiva dele por alguns dias. Querida, Monique colocou as mãos na cintura. Você vai encontrar pessoas que gastam em um jantar o que a maioria ganha em 1 ano. Precisa parecer que pertence àquele mundo. Relutante, Ana experimentou o vestido vermelho e outros 6 modelos. Contra sua vontade, teve que admitir que Monique sabia o que fazia. As roupas caíam perfeitamente, destacando curvas que Ana geralmente escondia sob uniformes largos. Quando se olhou no espelho, usando um vestido azul petróleo que deixava suas costas à mostra, quase não se reconheceu. O cabelo castanho, normalmente preso em um coque prático,
caía em ondas suaves pelos ombros após uma passagem pelo salão. Agora sim, aprovou Monique triunfante. Uma verdadeira noiva para um CEO. Ana engoliu em seco, sentindo-se como uma impostora. Quanto tempo até o jantar? Perguntou. 3 horas, respondeu Elisa, consultando o relógio. Ricardo mandou o motorista te buscar às 7. Vocês precisam chegar juntos ao restaurante. Às 7 em ponto, Ana estava nervosa em frente ao prédio simples, onde morava com a avó, no bairro do Tatuapé. Usava o vestido azul petróleo, maquiagem discreta e um par de brincos de pérolas emprestados. Emprestados. Porque Elisa deixou claro que tudo deveria ser devolvido ao final do acordo. Um Audi preto parou na calçada e o motorista abriu a porta traseira. Para sua surpresa, Ricardo estava dentro do carro. Achei que nos encontraríamos no restaurante, comentou ela, deslizando para o assento. Ricardo ergueu os olhos de seu tablet e parou. Por um momento ficou em silêncio, observando-a. O que foi? Perguntou Ana desconfortável. Nada, respondeu, ele voltando a si. Você está diferente. O objetivo não era esse? Ele assentiu, voltando a atenção para o tablet. Os investidores chegaram esta tarde. São 5 executivos da Lantec, liderados por Jiang Wei, vice-presidente de expansão internacional. Ana respirou fundo. Alguma orientação específica para esta noite? Seja você mesma, disse ele, surpreendendo-a. Só mais refinada. Refinada, repetiu ela com uma risada seca. Claro. Ricardo guardou o tablet e a encarou seriamente. Precisamos estabelecer nossa história. Como nos conhecemos, quanto tempo estamos juntos? 3 meses, sugeriu Ana. Tempo suficiente para parecer sério, mas não tanto que levante questões. Sobre por que ninguém ouviu falar de mim antes. Ricardo ergueu as sobrancelhas impressionado. Boa observação. Onde nos conhecemos? Ele pensou por um momento. Em uma galeria de arte, sou conhecido por frequentar exposições. Ana balançou a cabeça. Muito clichê e difícil de verificar. O que sugere, então? A verdade, parcialmente. Nos conhecemos na empresa. Você me viu falando chinês ao telefone e ficou intrigado. Ricardo franziu o senho. Mas não como faxineira. Não, concordou Ana. Como tradutora freelancer para a empresa. É plausível e explica por que falo mandarim. Ricardo a estudou por um momento, como se a visse pela primeira vez. Você é mais esperta do que deixa transparecer. Ana deu de ombros. Não se sobrevive na 25 de março sem aprender a pensar rápido. O carro parou, em frente a um restaurante exclusivo em Moema. Antes de sair, Ricardo segurou o braço de Ana, surpreendendo-a com o toque. Uma última coisa, disse ele, a voz mais baixa. Eles vão observar como interagimos. Precisamos parecer confortáveis, um com o outro. Ana engoliu em seco. Defina confortáveis. Pequenos gestos, talvez segurar mãos, um toque casual no braço. Ele hesitou. Nada exagerado. Posso lidar com isso, respondeu ela, embora não estivesse tão certa. O motorista abriu a porta e Ricardo saiu primeiro, estendendo a mão para ajudá-la. Ana aceitou, sentindo novamente aquele estranho formigamento quando suas peles se tocaram. No interior do restaurante, um ambiente elegante com iluminação suave, os 5 executivos chineses já os aguardavam. Vestidos em ternos impecáveis, levantaram-se quando Ricardo se aproximou, conduzindo Ana pelo cotovelo. Zhang Xiansheng, Ren Gao Xing Jiandao Nin, cumprimentou Ana em mandarim perfeito, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. Jiang Wei, um homem de meia-idade com expressão severa, pareceu genuinamente surpreso. Nidi Zhongwen Shuo de Hen Hao, elogiou ele seu mandarim. Ricardo observava a troca com um sorriso satisfeito. Wo de Wei Hun Fu Shi Yige Kong Ming, de Nuren, disse em mandarim rudimentar, apresentando Ana como sua noiva inteligente. Os olhos de Ana se arregalaram levemente ao ouvi-lo falar em chinês, ainda que com forte sotaque. Durante as apresentações, Ricardo manteve a mão suavemente apoiada nas costas de Ana. Um gesto que parecia natural,
mas que a deixava estranhamente consciente da presença dele. Como vocês dois se conheceram? Perguntou Zhang Wei em inglês, depois que todos estavam acomodados e o vinho servido. Ana trocou um olhar rápido com Ricardo, que assentiu sutilmente para que ela contasse a versão ensaiada. Na verdade, foi na empresa, começou ela sorrindo naturalmente. Eu fazia algumas traduções freelance para a Brant Enterprises. Um dia, Ricardo me ouviu falando em mandarim ao telefone e ficou curioso sobre onde eu havia aprendido. E onde aprendeu? Perguntou outro executivo, Li Zhao. Trabalhei por anos com comerciantes chineses no bairro da Liberdade, respondeu ela sinceramente. Aprendi o idioma na prática. Impressionante, comentou Zhang Wei, estudando-a com interesse renovado. E quanto tempo estão juntos? 3 meses, responderam em uníssono, trocando um olhar que, para surpresa de Ana, parecia genuinamente cúmplice. À medida que o jantar avançava, Ana percebia que Ricardo também estava interpretando um papel. O homem frio e direto, que já havia demitido, deu lugar a alguém charmoso e atencioso, que ocasionalmente tocava sua mão ou inclinava-se para sussurrar algo em seu ouvido. Geralmente orientações disfarçadas de gestos românticos. Eles estão convencidos, murmurou ele em um desses momentos, sua respiração quente contra o pescoço dela. Continue assim. Para seu próprio espanto, Ana estava se saindo bem melhor do que esperava. Anos lidando com clientes exigentes na 25 de março, haviam lhe dado habilidades sociais que nem ela mesma conhecia. Logo estava conversando animadamente em mandarim, discutindo desde diferenças culturais até as melhores dim-sum de São Paulo. Sua noiva é encantadora, Sr. Brant, comentou Zhang Wei ao final do jantar. E sua fluência em mandarim será muito útil nas negociações. Ricardo sorriu, pousando a mão sobre a Diana na mesa. Ela tem sido uma surpresa constante, disse com um tom que não parecia totalmente ensaiado. Quando o carro os deixou em frente ao prédio de Ana, já passava da meia-noite. O jantar havia sido um sucesso, com os investidores chineses visivelmente mais relaxados ao final. Você se saiu bem, disse Ricardo, quebrando o silêncio dentro do carro. Eles pareceram acreditar, concordou Ana, sentindo-se estranhamente cansada, como se tivesse corrido uma maratona. E você? Desde quando fala mandarim? Um sorriso tímido surgiu nos lábios dele. Aprendi algumas frases básicas. Achei que seria útil. Ana assentiu, impressionada apesar de si mesma. Foi uma boa ideia. Outro silêncio, mais desconfortável. Amanhã temos o almoço na empresa, lembrou Ricardo. Te pego às 11. Estarei pronta. Quando Ana fez menção de sair, Ricardo a surpreendeu. Ana? Sim? Obrigado. A palavra soou estranha, como se ele não estivesse acostumado a dizê-la. Ana apenas assentiu e saiu do carro. Enquanto subia as escadas do prédio, tentou não pensar no calor que sentira quando a mão dele tocou a sua, ou na maneira como seu coração acelerou quando ele sussurrou em seu ouvido. É tudo fingimento, lembrou a si mesma, abrindo a porta do apartamento onde sua avó já dormia. Apenas um contrato. Mas enquanto tirava o vestido azul petróleo e voltava a ser apenas Ana Silva, a faxineira, uma parte dela se perguntava se Ricardo Brant também tinha ficado pensando naqueles pequenos momentos de intimidade forjada, que por alguma razão não pareciam totalmente falsos. Então você está fingindo ser a noiva de um ricaço? Perguntou Lúcia, arregalando os olhos enquanto limpava o balcão da loja de presentes. Ana fez sinal para que a amiga falasse mais baixo. É só um trabalho temporário, explicou em voz baixa. 2 semanas, no máximo. Era sábado de manhã, e Ana havia decidido manter seu emprego na loja de presentes nos horários em que não precisava estar com Ricardo. Precisava de alguma normalidade em meio à loucura em que sua vida se transformara. 3 dias haviam se passado desde o jantar com os investidores chineses. 3 dias de almoços executivos, visitas à empresa e constante fingimento. E o que sua avó achou disso? Perguntou Lúcia, ajeitando uma prateleira de lembrancinhas. Ana suspirou, organizando cartões de aniversário. Ela acha que estou trabalhando como tradutora para a empresa.
Não quero que se preocupe. Fez uma pausa. Além disso, consegui pagar todos os remédios dela adiantados por 6 meses. Isso é o que importa. Lúcia estudou a amiga com curiosidade. E como ele é, bonito pessoalmente como nas revistas, Ana revirou os olhos, mas não pôde evitar um leve rubor. É só trabalho, Lúcia. Ah, qual é? Vocês precisam fingir que estão apaixonados. Deve ter rolado alguma coisa. Claro que... Don't, protestou Ana, talvez rápido demais. É estritamente profissional. O celular vibrou no bolso de Ana. Uma mensagem de Ricardo. Jantar na minha casa hoje, 20 horas. Traga uma muda de roupas para amanhã. Zhang Wei sugeriu um passeio de barco. No domingo. Ana franziu o senho. Dormir na casa dele não estava nos planos. Não posso simplesmente aparecer no domingo de manhã? Respondeu. A resposta veio quase imediatamente. Arrisco demais. O motorista deles está hospedado perto do seu bairro. Poderia te ver saindo de casa. Ana respirou fundo, digitando. Tudo bem, mas preciso de detalhes sobre esse passeio para me preparar adequadamente. Mando Elisa te explicar tudo. Obrigado. Lúcia observava a expressão concentrada da amiga. Pelo seu rosto aposto que era ele, provocou. Ana guardou o celular, ignorando o comentário. Preciso sair mais cedo hoje, disse, mudando de assunto. Assuntos familiares. Às 8 em ponto, Ana tocava a campainha de um imponente apartamento, duplex no Itaim Bibi. Carregava uma pequena mochila com roupas para o dia seguinte e sentia-se estranhamente nervosa. Ricardo abriu a porta pessoalmente, surpreendendo-a. Vestia jeans e uma camiseta simples, a primeira vez que Ana o via sem terno. Oi? Disse ela hesitante. Entre, ele respondeu, dando passagem. Desculpe o jantar em casa, precisava de uma noite sem estar em cena. O apartamento era exatamente o que Ana imaginou. Amplo, minimalista, com peças de design caras e uma vista espetacular da cidade. Parecia saído de uma revista de decoração, mas curiosamente impessoal. Nenhuma foto, nenhum objeto que revelasse algo sobre seu dono. Lugar bonito, comentou ela, deixando a mochila num canto. Praticamente só durmo aqui, respondeu ele, conduzindo-a até a cozinha aberta. Para surpresa de Ana, a mesa estava posta para 2, com um prato simples e uma garrafa de vinho tinto. Você cozinhou? Perguntou genuinamente surpresa. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ricardo. Não exatamente. Encomendei de um restaurante, mas transferi para panelas para parecer mais caseiro. Ana riu, relaxando um pouco. Nunca imaginei o poderoso CEO da Brent Enterprises transferindo comida para panelas. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim, respondeu ele, servindo vinho nas taças. Durante o jantar, um excelente risoto de cogumelos, conversaram sobre os investidores chineses. Ana explicou algumas peculiaridades culturais que poderiam ajudar nas negociações, enquanto Ricardo compartilhava detalhes técnicos do acordo. Você realmente entende de negócios, observou ele, depois que Ana fez comentários perspicazes sobre os termos que Zhang Wei havia sugerido. Ela deu de ombros. Aprendi observando. Na 25 de março, você ou negocia bem ou vai à falência. Por que nunca buscou educação formal? Perguntou ele. Claramente tem aptidão. A pergunta era direta, mas o tom não soava condescendente. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos, respondeu Ana, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Fiquei com minha avó, que já era idosa. Precisava trabalhar. Ricardo assentiu como se compreendesse. E você? Perguntou ela, decidindo aproveitar o momento de aparente franqueza. Por que está tão determinado a fechar este acordo específico? Ele ficou em silêncio por um momento, rodando o vinho na taça. A Brent Enterprises era do meu pai, começou, sua voz mudando sutilmente. Ele a construiu do zero, mas nos últimos anos antes de morrer, tomou algumas decisões questionáveis. Quando assumi há 5 anos, a empresa estava à beira da falência. Ana ouviu atentamente, vendo pela primeira vez algo além do CEO calculista. Reconstruí tudo, praticamente do zero, continuou ele.
Este acordo com a Lantec não é apenas sobre expansão, é validação. Prova de que superei o legado problemático do meu pai. Você nunca menciona isso nas entrevistas, observou Ana. Um sorriso amargo surgiu nos lábios dele. Imagem corporativa. Melhor manter a ideia do império familiar forte e estável. Como nosso falso noivado, completou ela. Seus olhares se encontraram por um momento mais longo que o necessário. Exatamente, concordou ele, quebrando o contato visual. Falando nisso, preciso te mostrar uma coisa. Ricardo levantou-se e foi até uma gaveta na sala, voltando com uma pequena caixa de veludo. O que é isso? Perguntou Ana quando ele colocou a caixa na mesa. Toda noiva precisa de um anel, respondeu ele, abrindo-a. Ana ofegou ao ver o anel de diamante, elegante e obviamente caríssimo. É só para completar a encenação, explicou. Ricardo, Zhang Wei comentou que notou a ausência de um anel. Isso deve custar uma fortuna, murmurou Ana. É temporário, lembrou ele, como todo o resto. Por algum motivo, aquelas palavras incomodaram Ana mais do que deveriam. Ricardo pegou o anel e, para surpresa dela, ajoelhou-se em frente à sua cadeira. O que está fazendo? Perguntou Ana, desconcertada. Praticando, respondeu ele com um meio sorriso. Posso? Hesitante, Ana estendeu a mão esquerda. Ricardo deslizou o anel em seu dedo anular com uma delicadeza que ela não esperava. Encaixou perfeitamente. Como sabia meu tamanho? Perguntou, remirando como a joia brilhava sob a luz. Elisa, respondeu ele simplesmente, ainda segurando sua mão. Ela pensa em tudo. Por um breve momento ficaram assim, ele ajoelhado segurando a mão dela, olhares conectados em um silêncio carregado de algo que nenhum dos dois parecia disposto a nomear. Ana foi a primeira a quebrar o momento, retirando sua mão com um movimento suave. Onde vou dormir? Perguntou, mudando de assunto. Ricardo levantou-se, voltando à sua postura habitual. Tenho um quarto de hóspedes, vou te mostrar. O quarto era tão impessoal quanto o resto do apartamento. Elegante, mas sem personalidade. Ana percebeu que, apesar de estarem fingindo intimidade durante dias, sabia muito pouco sobre Ricardo Brandt, além do que estava nas revistas de negócios. O banheiro é ali, indicou ele. Sinta-se à vontade. Saímos às 9h amanhã. Obrigada, respondeu ela. Quando ele virou-se para sair, Ana chamou. Ricardo! Ele parou virando-se. Sobre o passeio de amanhã, há algo que devo saber? Alguma história específica para contar? Seja você mesma, respondeu ele após um momento de hesitação. Está funcionando até agora. Quando Ricardo fechou a porta, Ana sentou-se na cama, contemplando o anel em seu dedo. Parecia pesado, não apenas pelo valor material, mas pelo que representava. Uma vida que não era sua. Uma realidade alternativa, onde Ana Silva, ex-faxineira, era noiva de um dos homens mais poderosos de São Paulo. Tirou o anel e colocou-o na mesa de cabeceira, lembrando a si mesma que amanhã seria apenas mais um dia de fingimento. Mais um dia mais perto do fim daquela farsa. Na manhã seguinte, Ana acordou com o cheiro de café fresco. Vestiu-se rapidamente. Jeans, camiseta branca e tênis, conforme orientação de Elisa para o passeio de barco. E encontrou Ricardo na cozinha, já preparado com roupas similares, casuais, mas claramente caras. Dormiu bem? Perguntou ele, entregando-lhe uma xícara de café. Sim, obrigada, respondeu Ana, surpresa por ele mesmo ter preparado o café. Não sabia que você cozinhava. Café não conta como cozinhar, respondeu ele com um leve sorriso. É mais sobrevivência básica. Ana tomou um gole, apreciando o sabor forte. Antes de irmos, disse Ricardo, seu tom mudando para mais sério, precisamos alinhar algumas coisas. Zhang Wei estará com a esposa dele. Eles são muito tradicionais. Entendi, assentiu Ana. Devo ser a noiva perfeita e submissa? Ricardo franziu o senho. Não. Seja autêntica. É isso que está funcionando. Só, talvez precisemos demonstrar mais afeto do que nos outros encontros. Ana sentiu o rosto esquentar levemente. Que tipo de afeto? O normal entre casais, respondeu ele, parecendo igualmente desconfortável. Talvez
Um beijo, ou 2. Um beijo? Repetiu Ana, sua voz mais aguda que o normal. Apenas para convencê-los, explicou Ricardo rapidamente. Nada demais. Claro, concordou ela, tentando parecer profissional. Só atuação. Um silêncio desconfortável seguiu-se, ambos evitando olhar diretamente um para o outro. O anel, lembrou Ricardo de repente. Não se esqueça. Ana voltou ao quarto para buscar a joia, deslizando-a no dedo com uma estranha sensação de familiaridade, como se pertencesse ali. Quando saíram do apartamento, Ricardo ofereceu o braço a ela, um gesto que já haviam praticado em outros eventos. Ana aceitou, mas desta vez sentiu algo diferente, uma tensão quase palpável entre eles. No elevador, Ricardo a surpreendeu com uma pergunta. Como seria? Como seria o quê? Perguntou ela confusa. Se isso fosse real. Ana virou-se para encará-lo, incerta se havia entendido corretamente. Você está me perguntando como seria se realmente estivéssemos noivos? Ele deu de ombros, tentando parecer casual. Apenas curiosidade profissional, para tornar a atuação mais convincente. Ana estudou seu rosto por um momento, tentando decifrar o que havia por trás daquela pergunta. Seria impossível, respondeu finalmente. Pessoas como você não se casam com pessoas como eu. Algo passou pelo olhar dele, uma emoção que Ana não conseguiu identificar. E que pessoas somos nós, Ana? O elevador chegou ao térreo antes que ela pudesse responder, e o momento se perdeu. O motorista já os aguardava, e em poucos minutos estavam a caminho da marina, onde Zhang Wei e sua esposa os esperavam para um dia que, Ana suspeitava, seria muito mais complicado que todos os anteriores. O iate era deslumbrante, 30 metros de luxo flutuante ancorado na marina Guarujá. Ana tentou não demonstrar seu espanto enquanto Ricardo a guiava pelo deck, uma mão firmemente pousada em sua cintura. É seu, sussurrou ela enquanto sorria, para Zhang Wei e sua esposa, Mei Lin, que já os esperavam a bordo. Da empresa, respondeu Ricardo discretamente. Usado principalmente para entreter clientes importantes. A senhora Zhang, uma mulher elegante de 50 anos, estudava Ana com interesse mal disfarçado. Ao contrário do marido, seu inglês era limitado, então Ana imediatamente iniciou uma conversa em mandarim, elogiando seu broche de jade. Zhe Shi Yige Meili de Zhengtan, comentou Mei Lin, admirando o anel de noivado de Ana. Ni de Wei Hunfu Hen da Fang. É um belo diamante. Seu noivo é muito generoso. Tazong Shigei Wujingya, respondeu Ana com um sorriso, dizendo que Ricardo sempre a surpreendia. Durante a conversa, Ricardo mantinha uma mão nas costas de Ana, um gesto que agora parecia quase natural. Ocasionalmente, inclinava-se para beijar sua têmpora ou sussurrar algo em seu ouvido. Pequenos gestos de afeto que, para os Zhang, confirmavam a autenticidade do relacionamento. Para Ana, no entanto, cada toque enviava pequenos choques por sua pele, tornando cada vez mais difícil lembrar que tudo era apenas atuação. Quando o iate deixou a marina e avançou pelo Mar Azul, os homens se engajaram em uma conversa de negócios, enquanto Ana e Mei Lin se acomodaram na proa. Nimen da Swan Shen Me Shihou Jiehun? Perguntou a senhora Zhang, querendo saber quando seria o casamento. Ana hesitou. Não haviam combinado esse detalhe. Women Hai Meiyu Quedin Riki, improvisou, dizendo que ainda não haviam definido uma data. Women Xiangxian Hang Gongsu de Xin Xiangmu Wending Shalai. Queremos primeiro estabilizar o novo projeto da empresa. Mei Lin assentiu, aprovadora. Nishi Yige Feishang Titie de Wei Hunfu. Você é uma noiva muito compreensiva. Ana sorriu, sentindo uma pontada de culpa. Começava a gostar genuinamente de Mei Lin, que compartilhava histórias sobre a própria vida e casamento de 30 anos, oferecendo conselhos para a jovem noiva. Em determinado momento, Ricardo aproximou-se, trazendo taças de champanhe. Entregou uma a Ana com um sorriso caloroso, que não parecia totalmente encenado. Foshuang ni mei yu gao su tai du guan yu de xiaoshmi, disse ele em seu mandarim limitado.
brincando que esperava que Ana não estivesse contando muitos de seus segredos. Ana riu naturalmente. Zio Nigeng Ai Wodi. Neixi. Apenas aqueles que te fazem me amar mais. Quando seus olhares se encontraram, algo silencioso passou entre eles. Uma conexão que ultrapassava o roteiro que estavam seguindo. Janswei se aproximou, interrompendo o momento. Vamos ancorar naquela baía para almoçar, anunciou, apontando para um recanto paradisíaco. Enquanto a tripulação preparava o almoço, todos admiravam a vista deslumbrante. Ricardo, num gesto surpreendente, entrelaçou seus dedos aos de Ana, puxando-a gentilmente para mais perto. Está indo bem, murmurou contra seu cabelo, os lábios roçando sua orelha. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles parecem convencidos, concordou em voz baixa. Não apenas eles. Antes que Ana pudesse processar o significado daquele comentário, Ricardo foi chamado pelo Sr. Zhang para discutir algum detalhe do contrato, deixando-a com pensamentos confusos. O almoço foi servido em uma mesa elegantemente preparada no deck inferior. Pratos exquisitos de frutos do mar, vinhos premium e uma sobremesa elaborada. Ana observava Ricardo interagindo com os Zhang, notando como ele genuinamente se esforçava para agradar e construir uma relação de confiança. Durante a refeição, Zhang Wei levantou sua taça em um brinde. A Branch Enterprises e a Lantec, declarou, uma parceria promissora. Todos ergueram suas taças. E aos jovens noivos, acrescentou Mei Lin em inglês cuidadoso, que encontrem tanta felicidade quanto eu e Wei encontramos. Ana sentiu o rosto esquentar enquanto sorria educadamente. Talvez devêssemos selar esse brinde adequadamente, sugeriu Zhang Wei, com um sorriso enigmático olhando para Ricardo. Na China, é costume que os noivos demonstrem seu afeto em celebrações importantes. Um momento de silêncio seguiu-se. Ana sentiu seu coração acelerar quando Ricardo virou-se para ela, seus olhos pedindo permissão silenciosamente. Era o momento que haviam discutido pela manhã, a possibilidade de um beijo para convencer os investidores. Mesmo assim, Ana não estava preparada para o turbilhão de emoções que a invadiu quando Ricardo inclinou-se em sua direção. Foi um beijo suave, apenas um roçar de lábios que durou poucos segundos. Mas para Ana, pareceu que o mundo parou momentaneamente. O toque gentil da mão de Ricardo em seu rosto, o leve sabor de champanhe em seus lábios, o calor que se espalhou pelo seu corpo, nada disso parecia encenado. Quando se separaram, os Zhang aplaudiam discretamente, satisfeitos. Ana tentou recuperar a compostura, consciente do olhar de Ricardo ainda fixo nela, intenso e indecifrado. O restante da tarde transcorreu em uma névoa para Ana. Conversas, risadas, mais champanhe. Eventualmente, o iate voltou à marina e os Zhang se despediram, com promessas de finalizarem os detalhes do contrato na reunião agendada para a terça-feira. No carro voltando para São Paulo, um silêncio estranho se instalou entre Ana e Ricardo. Você esteve perfeita hoje, disse ele finalmente, quebrando o silêncio. Obrigada, respondeu Ana, olhando pela janela. Acho que estamos quase no fim desta situação. Ricardo a estudou por um momento. Sim, o contrato deve ser finalizado na terça. Depois só resta a viagem a Xangai na próxima semana. Ana assentiu, ignorando a sensação de vazio que aquela constatação provocou. Onde devo deixá-la? Perguntou Ricardo quando já estavam na cidade. Por um momento, Ana hesitou. A lembrança do beijo ainda estava vívida, e a ideia de voltar para a realidade, seu pequeno apartamento, as contas, a luta diária, parecia subitamente desoladora. No Tatuapé, por favor, respondeu finalmente. Preciso ver minha avó. Quando o carro parou em frente ao seu prédio, Ana retirou o anel estendendo-o para Ricardo. Melhor ficar com você até a próxima vez que precisarmos. Ricardo pegou o anel, seus dedos tocando os dela momentaneamente. Ana, começou ele, parecendo querer dizer algo importante. Sim? Por um momento, ele pareceu lutar internamente. Então, como se mudasse de ideia, apenas disse: te pego na terça para a reunião, às 9. Ana assentiu, ignorando a pontada de desapontamento.
Até terça. Enquanto o carro se afastava, Ana permaneceu parada na calçada, tocando levemente os lábios com as pontas dos dedos. O beijo havia sido parte da encenação, ela sabia disso. Então por que não conseguia parar de pensar nele? Na terça-feira, a reunião decisiva estava marcada para as 10 horas na sede da Brandt Enterprises. Ana chegou ao prédio acompanhada por Ricardo, usando um elegante conjunto de saia e blazer escolhido por Monique. Nervoso? Perguntou ela ao perceber Ricardo tenso no elevador. Um pouco, admitiu ele, surpreendendo-a com a honestidade. Este acordo significa muito. Impulsivamente, Hannah ajeitou a gravata dele, um gesto íntimo que não fazia parte de nenhum roteiro. Vai dar tudo certo, assegurou. Ricardo olhou para ela com uma expressão que Ana não conseguiu decifrar. Obrigado, disse simplesmente. Então, como se precisasse explicar, não apenas pelo hoje, por tudo. A sala de reuniões estava preparada para a ocasião. Os 5 executivos chineses, 2 advogados e 3 executivos da Brandt já aguardavam. Ana notou olhares curiosos quando entraram juntos, Ricardo guiando-a com a mão em suas costas. Um gesto que agora parecia tão natural quanto respirar. Durante as próximas 2 horas, Ana observou as negociações finais, ocasionalmente traduzindo nuances culturais que os tradutores oficiais perdiam. Sua presença claramente relaxava Zhang Wei, que frequentemente buscava sua confirmação ao discutir pontos sensíveis. Quando finalmente todos os documentos foram assinados, um sentimento de triunfo preencheu a sala. Zhang Wei apertou a mão de Ricardo firmemente. Acredito que esta seja a primeira de muitas colaborações, declarou o executivo chinês. Confiamos em homens que sabem valorizar o que é importante na vida. Seu olhar se desviou momentaneamente para Ana. A celebração que se seguiu foi comedida, mas entusiasmada. Champanhe foi servido, fotos foram tiradas para comunicados à imprensa. Em uma delas, Ricardo foi praticamente obrigado a incluir Ana, segurando-a pela cintura, enquanto ambos sorriam para a câmera. Conseguimos, sussurrou ele em seu ouvido durante um brinde. Ana sorriu, genuinamente feliz por ele, embora uma melancolia se instalasse lentamente em seu peito. A farsa havia cumprido seu propósito. Logo não haveria mais motivo para continuar. Quando os chineses finalmente se retiraram, Ricardo a conduziu até seu escritório, fechando a porta atrás deles. Não teria conseguido sem você, disse ele, sua voz carregando uma emoção rara. Ana deu de ombros, tentando parecer despreocupada. Só fiz o meu trabalho, conforme o contrato. Ricardo se aproximou, parando a poucos centímetros dela. Foi mais que isso, e você sabe. O coração de Ana acelerou com a proximidade. Teve que se lembrar que isso, tudo isso, era apenas um acordo comercial. O que acontece agora? Perguntou, sua voz mais baixa que o normal. Ainda temos Xangai, lembrou Ricardo. Na próxima semana, para finalizar alguns detalhes e conhecer a sede da Lantec. Ana assentiu, incapaz de decidir se estava aliviada ou desapontada por ainda haver uma etapa final. Então somos noivos por mais alguns dias, concluiu. Ricardo deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Seu olhar era intenso, questionador. Ana, sobre o que aconteceu no iate, uma batida na porta os interrompeu. Elisa entrou sem esperar resposta, parecendo surpresa ao ver Ana tão próxima de Ricardo. Desculpe interromper, disse a assistente, mas a imprensa está esperando seu pronunciamento sobre o acordo. Ricardo fechou os olhos brevemente, como se precisasse se recompor. Estarei lá em 1 minuto, respondeu. Quando Elisa saiu, o momento entre eles havia se perdido. Preciso ir, disse ele parecendo relutante. Eu entendo. Antes de sair, Ricardo parou na porta. Jantar hoje à noite, para comemorar? Ana hesitou, consciente de que estava cada vez mais difícil distinguir o que era real do que era fingimento. Claro, respondeu finalmente. É o que um casal faria, não é? Algo passou pelo olhar dele. Frustração, talvez? Mas Ricardo apenas assentiu e saiu. Sozinha no escritório dele, Ana deixou-se cair em uma cadeira, confusa com as próprias emoções.
Em poucos dias voltaria à sua vida normal, sem luxos, sem Ricardo, sem toda essa fantasia elaborada. Era o que queria, não era? Então por que a ideia parecia tão insuportavelmente vazia? O que achou do seu vestido para o jantar de hoje? Perguntou Elisa, verificando itens em seu tablet enquanto o avião particular cruzava o céu sobre o Mar da China. Ana olhou pela janela observando o oceano abaixo. É lindo, respondeu distraidamente, como todos os outros. Haviam partido de São Paulo na noite anterior e agora estavam a menos de 1 hora de pousar em Xangai. Os últimos dias tinham sido uma confusão de preparativos, compras e instruções detalhadas para a visita à China. Ana e Ricardo mal haviam conversado a sós desde o dia da assinatura do contrato. O jantar de comemoração acabou se transformando em um evento corporativo com a presença de vários executivos, eliminando qualquer possibilidade de uma conversa pessoal. Na cabine luxuosa do jato, Ricardo trabalhava em seu laptop, alheio à conversa entre Ana e sua assistente. Ou pelo menos, fingia estar. O motorista nos levará diretamente ao hotel, continuou Elisa. Terão 2 horas para descansar antes do jantar na mansão do Sr. Zhang. Ana assentiu, fingindo prestar atenção. Na verdade, sua mente estava ocupada tentando entender o comportamento distante de Ricardo nos últimos dias. Era como se, após a assinatura do contrato, ele tivesse voltado a ser o CEO frio que ela conhecera inicialmente. Ficaremos em quartos separados? Perguntou Ana, tentando soar casual. Elisa levantou os olhos do tablet, parecendo ligeiramente surpresa com a pergunta. Não, a suíte presidencial foi reservada para o casal Brandt, baixou a voz. Os chineses são muito tradicionais. Se descobrissem que não estão compartilhando o quarto... Entendo, interrompeu Ana, sentindo o rosto esquentar. Do outro lado da cabine, Ricardo fechou o laptop, finalmente dirigindo sua atenção a elas. Algum problema? Perguntou. Não, respondeu Ana rapidamente. Só detalhes sobre a hospedagem. Um silêncio desconfortável seguiu-se, até Elisa murmurar algo sobre verificar algo com o comissário e se retirar discretamente. Sozinhos pela primeira vez em dias, Ana e Ricardo se encararam, ambos claramente desconfortáveis. Como está? Se sentindo? Perguntou ele finalmente. Bem, respondeu Ana forçando um sorriso. Um pouco nervosa, nunca saí do Brasil antes. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. Eu deveria ter perguntado isso antes, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Sinto muito. Está tudo bem, assegurou Ana. Tenho certeza que está ocupado com os preparativos para as reuniões. Ricardo a estudou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, mudou de assunto. O anel, lembrou pegando a pequena caixa de veludo no bolso do paletó. Quase esqueci. Ana estendeu a mão esquerda, e ele deslizou a joia em seu dedo com a mesma delicadeza da primeira vez. Seus dedos permaneceram tocando os dela por um instante mais longo que o necessário. Obrigada, murmurou Ana, incapaz de desviar o olhar do dele. Ana, começou Ricardo, sua voz diferente, mais suave. Eu queria dizer... Estamos iniciando a descida para o aeroporto internacional de Xangai Pudong, anunciou o piloto pelo intercomunicador, quebrando o momento. Por favor, retornem aos seus assentos e apertem os cintos. Ricardo recostou-se, uma expressão indecifrável em seu rosto. Podemos conversar mais tarde, disse ele, voltando ao tom formal. No hotel. Xangai era impressionante. Uma megalópole pulsante onde arranha-céus futuristas conviviam com templos ancestrais. Da janela da limusine que os levava ao hotel, Ana observava fascinada a cidade que só conhecia por fotos. É incrível, comentou, esquecendo momentaneamente o desconforto entre eles. Ricardo sorriu seguindo seu olhar maravilhado. Espere até ver a noite com todas as luzes. No hotel, um palácio de luxo no coração financeiro de Xangai, foram recebidos como realeza. A suíte presidencial ocupava todo o último andar, com vistas de tirar o fôlego da cidade. Ana parou no meio da sala principal, impressionada com a opulência ao seu redor. Isso é maior que o apartamento inteiro onde moro com minha avó, murmurou.
Ricardo a observava com uma expressão suave que Ana raramente via. Elisa está vindo para ajudar com os preparativos para o jantar, informou ele, consultando o relógio. Temos cerca de 1 hora antes dela chegar. Ana assentiu, ainda absorvendo o ambiente luxuoso. Vou tomar um banho, disse finalmente. Foi uma viagem longa. Claro, respondeu Ricardo. Pode usar o banheiro principal, eu uso o da suíte anexa. Enquanto a água quente caía sobre seu corpo cansado, Ana tentava organizar seus pensamentos. Em menos de 1 semana, tudo estaria acabado. O acordo seria finalizado, o pagamento depositado em sua conta, e ela voltaria à sua vida normal. Ricardo Brandt se tornaria apenas uma lembrança, o homem que a contratou para uma farsa elaborada. Então, por que sentia como se estivesse perdendo algo precioso? Vestida com um roupão macio do hotel, Ana encontrou Ricardo na sala também, de banho tomado, trocando mensagens em seu celular. Algum problema? Perguntou ela, notando sua expressão tensa. Nada importante, respondeu ele, guardando o aparelho. Só questões da empresa em São Paulo. Um silêncio desconfortável instalou-se entre eles. Ricardo, começou Ana, reunindo coragem. Acho que precisamos conversar sobre... Uma batida na porta a interrompeu. Elisa entrou, seguida por 2 assistentes carregando caixas e cabides. Desculpem o atraso, disse a eficiente assistente. O trânsito está caótico. Durante a próxima hora, Ana foi submetida a um frenesi de preparativos. Cabelo, maquiagem, o deslumbrante vestido vermelho tradicional chinês com bordados dourados. Quando finalmente terminou e se olhou no espelho, mal reconheceu a mulher, elegante, que a encarava de volta. Você está linda, comentou Elisa, satisfeita com o resultado. No quarto ao lado, Ricardo também se preparava. Quando saiu, usando um elegante terno escuro feito sob medida, Ana sentiu seu coração acelerar involuntariamente. Os olhos dele se arregalaram levemente ao vê-la. Você está... Começou, parecendo buscar as palavras certas. Deslumbrante. Obrigada, respondeu Ana, sentindo o rosto esquentar sob a maquiagem. Elisa interrompeu o momento com instruções finais sobre o jantar na mansão de Zhang Wei. Lembrou-os dos nomes de todos os convidados importantes, detalhes culturais a serem observados, pequenos gestos que reforçariam a imagem do casal apaixonado. Ana ouvia atentamente, embora parte dela se perguntasse por que ainda precisavam fingir tanto. O contrato já estava assinado, o acordo praticamente concluído. Lembrem-se, concluiu Elisa, esta noite é mais social que negócios, mas ainda extremamente importante para cimentar a relação com a Lantec. Entendemos, respondeu Ricardo, ajustando a gravata. Antes de saírem, quando Elisa e as assistentes já haviam partido, Ricardo se aproximou de Ana. Há uma tradição, disse ele, retirando uma pequena caixa de veludo vermelho do bolso, diferente daquela que guardava o anel de noivado. O que é isso? Perguntou Ana, curiosa. Um presente, respondeu ele, abrindo a caixa para revelar um delicado colar de jade. Na cultura chinesa, dar jade representa sorte e proteção. Ana tocou a joia suavemente, surpresa com o gesto. É para a encenação? Perguntou incerta. Ricardo hesitou. Não, respondeu finalmente. É para você. Um agradecimento genuíno. Pela sua ajuda. Com cuidado, ele retirou o colar da caixa. Posso? Perguntou, indicando que queria colocá-lo nela. Ana assentiu, virando-se de costas e erguendo o cabelo. Sentiu os dedos de Ricardo roçarem levemente sua nuca enquanto ele fechava o fecho, provocando arrepios por toda sua pele. Obrigada, disse ela suavemente quando se virou para encará-lo. Estavam próximos, perigosamente próximos. Por um momento, Ana pensou que ele iria beijá-la, mas Ricardo deu um passo para trás, como se precisasse se afastar para manter o controle. Devemos ir, disse ele, sua voz ligeiramente rouca. Não queremos nos atrasar. A mansão de Zhang Wei nos arredores de Xangai era impressionante, uma mistura perfeita de arquitetura tradicional chinesa e luxo moderno. Dezenas de convidados importantes
circulavam pelos jardins meticulosamente cuidados e salões decorados com arte milenar. Ana e Ricardo foram recebidos como convidados de honra, com Zhang Wei pessoalmente, os apresentando a importantes figuras do mundo empresarial chinês. Tamen Shi wo Zuijin de Shen Yi Huoban, declarou o anfitrião, apresentando-os como seus mais novos parceiros de negócios. Ana sorria e conversava em mandarim fluente, impressionando a todos com seu conhecimento da cultura e idioma. Ricardo mantinha-se próximo, uma mão sempre em contato com ela, nas costas, na cintura, ocasionalmente segurando sua mão. À medida que a noite avançava, Ana percebia algo curioso. Os gestos de carinho de Ricardo pareciam diferentes. Não eram mais calculados ou ensaiados, mas naturais, quase instintivos. Quando ele sorria para ela, o sorriso alcançava seus olhos. Quando sussurrava algo em seu ouvido, não eram mais instruções disfarçadas, mas comentários genuínos, muitas vezes fazendo-a rir. Durante o elaborado jantar de 10 pratos, servido em uma sala decorada com lanternas vermelhas e orquídeas, Zhang Wei propôs um brinde. "A nossa parceria", declarou erguendo sua taça, "e ao amor jovem que nos inspirou a confiar na Branch Enterprises." Todos os convidados ergueram suas taças. Ricardo virou-se para Ana, seus olhos transmitindo algo que ela não conseguia decifrar. "Completamente." "A parceria", ecoou ele sem desviar o olhar dela, e ao encontro inesperado que mudou tudo. Havia algo em sua voz, uma emoção crua que fez o coração de Ana saltar. Quando ele inclinou-se para beijá-la levemente nos lábios, não pareceu nem um pouco encenado. Após o jantar, Zhang Wei convidou os homens para charutos e conhaque, em seu escritório privado. Mei Lin, por sua vez, levou Ana e outras mulheres para o jardim de inverno, onde serviram chá em porcelana fina. "Nizhen Xingyun", comentou Mei Lin com um sorriso gentil. "Nidi Zhangfu de Yanzhen Zhong Chongman Leai." "Você é muito sortuda, os olhos do seu marido estão cheios de amor." Ana sentiu o rosto esquentar. "Tashi Yi Gehao Ren", respondeu simplesmente, dizendo que ele era um bom homem. "Niji Dalma", continuou Mei Lin baixando a voz conspiratoriamente. "Tajen Wu Zhang Fushu, Taxiang Yu Haizi Le." "Você sabia?" Ele disse ao meu marido que quer ter filhos logo. Ana quase engasgou com o chá. Ricardo havia dito isso. Era parte da encenação, obviamente, mas por que não a tinha avisado? Quando os homens retornaram, Ana observou Ricardo com novos olhos. Ele parecia relaxado, até mesmo feliz interagindo com os executivos chineses, como se fossem velhos amigos. Ao perceber seu olhar, Ricardo aproximou-se, colocando um braço ao redor de sua cintura. "Tudo bem?" perguntou baixinho. "A senhora Zhang me disse algo interessante", respondeu Ana no mesmo tom. "Sobre você querer filhos em breve." Ricardo pareceu momentaneamente surpreso, mas se recuperou rapidamente. "Improviso", explicou com um pequeno sorriso. Zhang perguntou sobre nossos planos futuros. Ana assentiu, tentando ignorar o estranho, aperto no peito. Quando finalmente deixaram a mansão, já passava da meia-noite. Na limusine voltando ao hotel, Ricardo parecia pensativo, olhando a cidade iluminada pela janela. "Foi uma noite bem-sucedida", comentou Ana, quebrando o silêncio. "Sim", concordou ele, virando-se para encará-la. "Você esteve perfeita, como sempre." "Obrigada", respondeu ela, brincando nervosamente com o colar de jade. "Você também não. Foi mal com todas aquelas promessas de filhos e vida doméstica." Ricardo riu baixinho, um som raro e genuíno que Ana havia aprendido a apreciar. "Achei que seria convincente", explicou. "Zhang é muito tradicional." "Foi uma boa jogada", concordou. Ana tentando manter o tom leve. "Eles realmente acreditam que somos um casal apaixonado." Ricardo a estudou por um longo momento. "É tão difícil de acreditar?" perguntou finalmente, sua voz diferente, mais suave, mais vulnerável. Ana sentiu seu coração acelerar. "O quê?" "Que poderíamos ser um casal de verdade", esclareceu. Ele aproximando-se ligeiramente. Que isto poderia ser real. Ana prendeu a respiração, incerta de como responder.
Antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, o carro parou em frente ao hotel. O momento se perdeu, enquanto eram conduzidos discretamente através do lobby até o elevador privativo. Durante a subida silenciosa até a cobertura, Ana sentia a tensão crescer entre eles, uma energia quase palpável. Quando entraram na suíte, Ricardo finalmente quebrou o silêncio. Ana, começou ele, sua voz determinada, precisamos conversar. Ana assentiu, sentindo que chegavam a um ponto crucial, um momento de verdade após tantas encenações. Sim, concordou ela. Precisamos. No amplo espaço da suíte presidencial, Ana e Ricardo estavam parados a poucos metros de distância, o ar entre eles carregado de palavras não ditas. Ana retirou os sapatos de salto alto, sentindo-se subitamente vulnerável em sua altura natural. Quer beber algo? Ofereceu Ricardo, dirigindo-se ao pequeno bar. Água, por favor, respondeu Ana, grata pelo pequeno adiamento da conversa inevitável. Ricardo serviu água para ela e um uísque para si mesmo, tomando um gole generoso antes de finalmente encará-la. Estes últimos dias, começou ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Não foram exatamente o que esperávamos quando assinamos o contrato, foram? Ana balançou a cabeça levemente. Não, não foram. No início era apenas um acordo de negócios, continuou Ricardo. Uma encenação necessária para um objetivo específico. O acordo com a Lantec, completou Ana. Sim. Ricardo deu alguns passos pela sala, inquieto. Mas em algum momento algo mudou. Ana sentiu seu coração acelerar. Seria possível que ele estivesse sentindo o mesmo que ela? O que mudou? Perguntou sua voz quase um sussurro. Ricardo parou sua caminhada encarando-a diretamente. Acho que deixei de fingir, admitiu finalmente. A confissão pairou no ar entre eles, sincera e assustadora em sua simplicidade. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ricardo, começou ela incerta sobre como responder. Sei que é loucura, interrompeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso que Ana já reconhecia. Somos de mundos completamente diferentes. Você mesma disse. Pessoas como eu não se casam com pessoas como você. Eu disse isso sim, concordou Ana, dando um passo em sua direção. Mas talvez eu estivesse errada. Os olhos de Ricardo se iluminaram com esperança. O que está dizendo? Ana respirou fundo, reunindo coragem para expressar sentimentos que mal admitira para si mesma. Estou dizendo que também deixei de fingir, confessou. Que quando você me tocava, quando sorria, para mim, quando fingia estar apaixonado, eu desejava que fosse real. Ricardo cruzou a distância entre eles em poucos passos, parando a centímetros dela. É real para mim, disse ele, sua voz carregada de emoção. Mais real do que qualquer coisa que já senti. Lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer, Ricardo ergueu a mão para tocar o rosto de Ana. Ela fechou os olhos, inclinando-se contra o toque. Em 2 semanas, murmurou ele, você conseguiu derrubar todas as defesas que construí durante anos. Ana abriu os olhos, encontrando o olhar intenso dele. Tenho medo, admitiu sua voz trêmula. Medo de que isto seja apenas um conto de fadas temporário. Que quando voltarmos a São Paulo, você perceba que a ex-faxineira não pertence ao seu mundo. Ricardo balançou a cabeça, aproximando-se ainda mais. Você não entendeu, Ana? Foi você quem me mostrou que meu mundo era vazio. Cheio de pessoas fingindo, de relacionamentos superficiais, de valores distorcidos. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Durante anos, mergulhei no trabalho, construindo a empresa, reconstruindo o que meu pai havia destruído. Pensei que era tudo o que importava, mas então, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Então te vi falando chinês no corredor e algo mudou. Ana não pôde conter um sorriso e me demitiu. Ricardo fez uma careta. Foi um mal-entendido. Achei que pudesse estar espionando para concorrentes. E depois me contratou como noiva de aluguel, continuou ela, erguendo uma sobrancelha. Não meu movimento mais charmoso, admito. Seu tom se tornou mais sério.
Mas estou grato por isso agora, porque me permitiu conhecer você, a verdadeira você, inteligente, forte, autêntica. Suas mãos soltaram as dela apenas para enquadrar. Seu rosto delicadamente. Ana Silva, eu me apaixonei por você, declarou, sua voz firme apesar da vulnerabilidade do momento. De verdade. Sem contratos, sem encenações. Ana sentiu lágrimas se formando em seus olhos. As palavras que ele dizia, palavras que jamais esperara ouvir, eram ao mesmo tempo maravilhosas e aterrorizantes. Isso é loucura, sussurrou ela. Nós mal nos conhecemos. Conhecemos o suficiente, respondeu ele. O resto podemos descobrir juntos, se você quiser. Ana sabia que deveria ser cautelosa. Que histórias como esta, a garota pobre que conquista o coração do executivo rico, não aconteciam na vida real. Que havia 1000 razões pelas quais não daria certo. Mas olhando nos olhos de Ricardo, vendo a sinceridade e a vulnerabilidade ali, nenhuma dessas razões parecia importante. Eu também me apaixonei por você, admitiu finalmente, as palavras libertando-se como pássaros por tanto tempo engaiolados. E isso me assusta demais. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o nascer do sol, lento, gradual, mas completamente transformador. Sem mais palavras, ele inclinou-se e a beijou. Diferente do beijo no iate, aquele breve roçar de lábios para convencer os Jung, este era real, profundo, intenso, sem público ou pretextos. As mãos de Ana encontraram caminho até a nuca dele, enquanto Ricardo a puxava pela cintura, eliminando qualquer espaço entre eles. Quando finalmente se separaram, ofegantes, uma risada leve escapou dos lábios de Ana. O que foi? Perguntou Ricardo, ainda segurando-a perto. Estou tentando imaginar a cara da Elisa quando descobrir que isso deixou de ser fingimento, explicou Ana. Ricardo riu, um som livre que Ana raramente ouvia. Provavelmente vai querer atualizar o contrato, brincou ele antes de voltar a ficar sério. A propósito, você ainda será muito bem paga, como combinamos. Isso não muda nada do acordo original. Ana balançou a cabeça. Não é sobre o dinheiro, nunca foi, não realmente. Eu sei, respondeu ele, acariciando seu rosto. Mas é importante para mim que saiba que meus sentimentos não anulam nossas obrigações contratuais. Ana sorriu, tocada pela preocupação dele. Sempre o CEO, provocou gentilmente. Não com você, respondeu ele. Com você, posso simplesmente ser Ricardo. Ele a beijou novamente, mais suavemente desta vez, como se tivessem todo o tempo do mundo. E agora? Perguntou Ana quando se separaram. O que acontece quando voltarmos a São Paulo? Ricardo pensou por um momento. Vamos com calma, sugeriu. Conhecendo-nos de verdade, sem pressão ou encenações, apenas Ana e Ricardo, descobrindo se isso pode realmente funcionar. Ana assentiu, grata pela sensatez dele, quando seria tão fácil se deixar levar pelo conto de fadas. Quanto aos Jung? Perguntou, lembrando-se das reuniões agendadas para os próximos dias. Continuamos fingindo? Um sorriso travesso surgiu nos lábios de Ricardo. Tecnicamente, não estaríamos mais fingindo, observou ele. Apenas antecipando os fatos. Ana riu, sentindo uma felicidade leve e inexplicável. Você realmente disse ao Sr. Jung que quer filhos? Perguntou, lembrando-se da revelação de Mei Lin. Ricardo corou levemente, uma visão que Ana nunca imaginara. Foi improviso, admitiu, mas não totalmente falso. O coração de Ana deu um salto. Estamos indo rápido demais, alertou ela, embora não conseguisse parar de sorrir. Você está certa, concordou Ricardo, tomando suas mãos novamente. Um passo de cada vez. Eles se sentaram no sofá da suíte lado a lado, mãos entrelaçadas, conversando até altas horas. Falaram sobre suas infâncias, seus sonhos, medos e esperanças. Ana contou sobre sua luta para cuidar da avó doente após perder os pais. Ricardo revelou a pressão esmagadora de salvar a empresa do pai e provar seu valor. Quando o sol começou a nascer sobre o horizonte de Xangai, iluminando a cidade com tons dourados,
Eles ainda estavam conversando, descobrindo-se um ao outro sem os papéis que haviam interpretado por tanto tempo. Devíamos dormir um pouco, sugeriu Ricardo, olhando para o relógio. Temos reuniões em algumas horas. Ana assentiu, subitamente consciente da situação. Um quarto, embora com 2 camas. Percebendo seu desconforto, Ricardo sorriu. Vou usar o sofá, ofereceu. Você fica com o quarto. Não seja bobo, se protestou Ana. O sofá é pequeno para você. A suíte tem 2 camas. Ricardo concordou, embora relutante. Se tem certeza. Antes de se separarem para suas respectivas camas, ele a beijou suavemente mais uma vez. Sabe o que é engraçado, comentou. Assinamos um contrato para fingir e acabamos encontrando algo verdadeiro. A vida é mais imprevisível que qualquer contrato, respondeu Ana com um sorriso. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na suíte, Elisa chegou com a agenda do dia. Parou brevemente ao notar a atmosfera diferente entre eles. Os sorrisos cúmplices, os olhares, a proximidade natural que não precisava ser ensaiada. Aconteceu algo que eu deva saber? Perguntou a assistente, sempre perspicaz. Ricardo e Ana trocaram um olhar. Digamos que a atuação melhorou consideravelmente, respondeu Ricardo com um leve sorriso. Elisa ergueu as sobrancelhas, mas manteve seu profissionalismo inabalável. Entendo bem, isso certamente facilitará as reuniões de hoje. Enquanto a assistente detalhava a programação, Ana sentiu a mão de Ricardo encontrar a sua sob a mesa, um pequeno gesto que dizia tudo. O último dia em Xangai foi repleto de reuniões, visitas à sede da Lantec e mais um jantar com o Zhang. Para qualquer observador, Ana e Ricardo pareciam o mesmo casal apaixonado dos dias anteriores. Mas agora cada toque, cada sorriso, cada olhar compartilhado, carregava uma verdade antes ausente. Na volta para São Paulo, sentados lado a lado no jato particular, Ana olhou pela janela, observando as nuvens abaixo. Preocupada? Perguntou Ricardo, notando sua expressão pensativa. Um pouco, admitiu ela. Voltar à realidade não será fácil. Como assim? Ana virou-se para encará-lo. Ricardo, nos últimos dias estivemos vivendo em uma bolha. Hotéis de luxo, eventos exclusivos, só nós dois. Mas em São Paulo, ela hesitou. Em São Paulo você é o CEO da Brant Enterprises e eu sou a ex-faxineira que ainda trabalha em uma loja de presentes no shopping. Ricardo franziu o senho. Isso importa para você? Para mim não, respondeu Ana sinceramente. Mas para o resto do mundo, para seus acionistas, seus amigos, para a mídia quando descobrirem, acha mesmo que vão aceitar facilmente? Ricardo segurou seu rosto entre as mãos, um gesto que havia se tornado familiar nos últimos dias. Não, me importo com o que pensam, disse firmemente. E você não precisará trabalhar na loja de presentes se não quiser. Ana afastou-se levemente. Esse é exatamente o tipo de comentário que me preocupa, explicou. Não quero ser mantida por você, Ricardo. Não quero ser vista como a garota pobre que deu o golpe do baú. Ele pareceu genuinamente surpreso. Nunca pensei nisso assim. Eu sei, assegurou Ana. Mas outros pensarão. E se vamos tentar fazer isso funcionar, precisamos enfrentar essas realidades. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Você está certa, concordou finalmente. Não será fácil, mas acho que vale a pena tentar. Ana sorriu, sentindo aquela já familiar onda de carinho por ele. Também acho. E quanto ao seu trabalho, continuou ele, o que realmente gostaria de fazer? Se pudesse escolher qualquer coisa. Ana considerou a pergunta seriamente. Sempre quis estudar relações internacionais, admitiu, com ênfase em negócios com a Ásia, mas nunca tive a oportunidade. Um sorriso iluminou o rosto de Ricardo. Isso é perfeito, sabia? A Brant está expandindo a divisão de relações internacionais justamente por causa do acordo com a Lantec. Ana ergueu uma sobrancelha, cautelosa. Não quero favoritismo. Ricardo, não seria favoritismo, argumentou ele. Seria reconhecimento de talento. Você fala mandarim fluentemente, entende a cultura, tem instinto para negócios.
Qualquer empresa mataria para ter alguém com suas habilidades. Ana considerou a ideia. Trabalhar na Brandt, construir uma carreira real baseada em suas competências, não em sua relação com Ricardo, poderia funcionar, admitiu. Desde que fique claro que não estou recebendo tratamento especial. Começaria como qualquer outro funcionário, garantiu Ricardo. Inclusive reportando a outra pessoa que não eu. E poderia estudar simultaneamente. A empresa tem programas de incentivo educacional. Ana sorriu, permitindo-se imaginar essa possibilidade. E nós, perguntou, voltando à questão principal. Como administramos nosso relacionamento enquanto trabalho na sua empresa? Ricardo pensou por um momento. Poderíamos ser discretos inicialmente, sugeriu. Dar tempo para você se estabelecer profissionalmente antes que todos saibam. Gosto dessa ideia, concordou Ana. Assim posso provar meu valor por mérito próprio. Ele sorriu, inclinando-se para beijá-la suavemente. Temos um plano, então. Ana assentiu, sentindo uma mistura de apreensão e expectativa. Temos um plano. O restante do voo transcorreu com conversas mais leves, planos para os próximos dias e momentos de confortável silêncio compartilhado. Quando o avião finalmente pousou em São Paulo, Ana sentiu-se estranhamente em paz, apesar das incertezas que os aguardavam. No aeroporto, enquanto esperavam a bagagem, Ricardo disse algo que tocou profundamente o coração de Ana. Sabe o que Zhang Wei me disse antes de partirmos? Que teve certeza que o acordo daria certo quando viu como nos olhávamos um para o outro. Disse que um homem que encontrou amor verdadeiro é um homem em quem se pode confiar. Ana sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. Talvez ele tenha visto a verdade antes mesmo de nós. Inteligência empresarial chinesa, brincou Ricardo, sempre um passo à frente. Quando saíram do aeroporto, a realidade de São Paulo, barulhenta, caótica, familiar, os recebeu. O motorista esperava com o carro executivo, pronto para levá-los de volta às suas vidas. Para onde primeiro? Perguntou Ricardo, ainda segurando sua mão. Ana respirou fundo, encarando o futuro desconhecido que haviam escolhido juntos. Para frente, respondeu com um sorriso. Simplesmente para frente. 3 meses depois, Senhorita Silva, o relatório sobre o mercado asiático está excelente, elogiou Marcos Ribeiro, diretor do Departamento de Relações Internacionais da Brandt Enterprises. Especialmente sua análise sobre as tendências de consumo em Xangai. Ana sorriu, fechando seu laptop na sala de reuniões do 28º andar. Obrigada. Passei as últimas 2 semanas pesquisando as estatísticas mais recentes. Está contribuindo muito para a equipe, continuou Marcos. A fluência em mandarim tem sido um diferencial extraordinário no contato com a LANTech. Ana assentiu, agradecendo novamente antes de se retirar. Enquanto caminhava pelos corredores da empresa, os mesmos que percorrera tantas vezes com esfregão e balde, sentia uma mistura de orgulho e incredulidade com o rumo que sua vida tomou. Nos 3 meses desde o retorno de Xangai, muita coisa havia mudado. Ana foi contratada como analista júnior de relações internacionais, enquanto se matriculava no curso noturno de comércio exterior. Sua avó, agora com tratamento médico adequado, graças ao pagamento que recebeu pelo trabalho como noiva de aluguel, estava muito melhor de saúde. E Ricardo havia cumprido sua palavra. Nos primeiros 2 meses, mantiveram seu relacionamento completamente discreto no ambiente profissional. Ana fazia questão de provar seu valor por mérito próprio, recusando qualquer tratamento especial. Ricardo respeitava seu espaço, raramente aparecendo em seu departamento, tratando-a com a mesma cordialidade profissional que dispensava a qualquer funcionário quando se encontravam em público. Em particular, no entanto, construíam lentamente algo sólido e verdadeiro. Jantares simples no apartamento dela, onde Ricardo aprendia a apreciar comida caseira, finais de semana conhecendo partes da cidade que o CEO jamais frequentou, longas conversas onde as barreiras sociais que os separavam pareciam cada vez menos relevantes. Ana ainda morava com a avó no mesmo apartamento no Tatuapé,
recusando gentilmente as ofertas de Ricardo para ajudá-la a se mudar para algum lugar mais confortável. Ela queria fazer as coisas no seu tempo, com seu próprio dinheiro. Agora, após cumprir seu período probatório na empresa, com avaliações excepcionais, Ana finalmente sentia-se pronta para o próximo passo. Ao entrar no elevador, apertou o botão para o 3º andar, o andar da presidência, e respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Não era a primeira vez que visitava Ricardo em seu escritório, mas seria a primeira vez que o faria durante o expediente, sem uma desculpa profissional. "Posso ajudar?" perguntou a recepcionista quando Ana chegou ao andar executivo. "Gostaria de ver o Sr. Brant, por favor." Ana Silva, do Departamento de Relações Internacionais. A recepcionista verificou o computador. "Ele está em uma videoconferência agora. Tem horário marcado?" "Na verdade, não", admitiu Ana. "Mas é importante." Uma voz familiar interrompeu a conversa. "Ana pode entrar a qualquer momento, Débora." Elisa havia se aproximado trazendo uma pasta. A assistente de Ricardo, que inicialmente observava o relacionamento deles com ceticismo profissional, agora tratava Ana com um respeito que beirava a amizade. "Ele termina a chamada em 5 minutos, informou Elisa, conduzindo Ana pelo corredor. "Quer um café enquanto espera?" "Não, obrigada, estou bem." Sentada na antessala do escritório de Ricardo, Ana relembrou a primeira vez que esteve ali, quase 5 meses atrás, quando ele propôs o estranho acordo que mudaria suas vidas. Parecia uma eternidade. "Ele pode recebê-la agora", anunciou Elisa alguns minutos depois. Quando Ana entrou no amplo escritório, Ricardo estava de pé junto à janela, olhando a vista panorâmica da cidade. Ao vê-la, seu rosto se iluminou com um sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. "Que surpresa agradável", disse, ele aproximando-se para beijá-la levemente, agora que estavam a sós. "Aconteceu algo?" "Recebi minha avaliação de desempenho hoje", anunciou Ana, estendendo o envelope que trazia. Ricardo o abriu, lendo rapidamente o conteúdo. Seu sorriso se alargou. "Desempenho excepcional. Contribuição significativa. Recomendação para promoção antecipada", leu ele em voz alta. "Estou impressionado, mas não surpreso." "Marcos não sabe sobre nós", esclareceu Ana prontamente. "Essa avaliação é genuína." Ricardo devolveu o documento, segurando suas mãos. "Eu sei. Nunca duvidei que conquistaria seu espaço por mérito próprio." Ele estudou seu rosto por um momento. "Há algo mais, não é? Você não viria até aqui apenas para mostrar a avaliação." Ana assentiu, reunindo coragem. "Acho que está na hora", disse finalmente. "Hora de quê?" "De pararmos de nos esconder", respondeu ela. "De assumirmos nosso relacionamento publicamente." Ricardo pareceu genuinamente surpreso. "Tem certeza? Não quero que pensem que dormi com o chefe para conseguir o emprego", completou Ana com um leve sorriso. "Já provei meu valor. Esta avaliação confirma isso. Agora quero poder sair para almoçar com meu namorado sem fingir que é uma reunião de trabalho." O rosto de Ricardo se iluminou. "Namorado? É a primeira vez que você usa esse termo." Ana riu. "Bem, como devo chamar o homem com quem tenho saído exclusivamente por 3 meses? "Gosto de namorado", confirmou ele, puxando-a para mais perto. "Embora tenha outras ideias para o futuro." "Um passo de cada vez, CEO", advertiu Ana, embora seu coração disparasse com a insinuação. "Primeiro vamos sobreviver ao inevitável furacão de fofocas corporativas." Ricardo sorriu, beijando-a suavemente. "Tenho uma ideia para tornar esse anúncio menos chocante", disse ele quando se separaram. "A festa de lançamento da parceria com a Lantec está marcada para a próxima semana. Zhang Wei e a esposa estarão lá. Podemos simplesmente sermos nós mesmos. Afinal, todos que trabalharam no projeto já nos viram como um casal." "É uma boa estratégia", concordou Ana. "Sempre prática." E quanto ao restante da empresa, um memorando simples após a festa, sugeriu Ricardo. "Claro, profissional, afirmando nosso relacionamento e as medidas tomadas para evitar conflitos de interesse, como o fato de você reportar a Marcos, não a mim." "Parece um plano." Ricardo acariciou seu rosto,
seus olhos transmitindo uma emoção que Ana agora reconhecia bem. 3 meses atrás, quando voltamos de Xangai, você estava preocupada que não conseguiríamos fazer funcionar no mundo real, lembrou ele. Ainda tem dúvidas? Ana balançou a cabeça, sorrindo. Nenhuma. Foi mais fácil do que imaginei. Fácil? Ricardo ergueu uma sobrancelha. Você recusou todas as minhas ofertas de ajuda, insistiu em provar seu valor sozinha e ainda me fez esperar 3 meses para poder sequer segurar sua mão em público. Ana riu, dando-lhe um leve tapa no braço. Pobre CEO, tão sacrificado, provocou. A espera valeu a pena, não valeu? O olhar que ele lhe deu foi resposta suficiente. A melhor decisão que já tomei, confirmou Ricardo. Foi dispensar você como faxineira. Na noite da festa de lançamento, o salão de eventos do mais exclusivo hotel de São Paulo estava decorado com elementos da cultura chinesa, mesclados com toques brasileiros. Uma celebração visual da parceria entre a Brant Enterprises e a Lantec. Ana entrou sozinha, usando um elegante vestido verde esmeralda que escolheu e comprou com seu próprio salário, não mais roupas emprestadas ou selecionadas por estilistas. Em seu pescoço, o delicado colar de jade que Ricardo lhe deu em Xangai, a única peça de valor que aceitou dele. Circular pelo evento como convidada, não como parte da equipe de limpeza ou como uma noiva contratada, ainda parecia surreal. Vários colegas do Departamento de Relações Internacionais a cumprimentaram, genuinamente impressionados com sua contribuição para o sucesso do projeto. "Hannah!" exclamou uma voz familiar. Virando-se, ela viu Mei Lin Jiang se aproximando, acompanhada pelo marido. "Hen Gao Xing Zai Si Jian Dao Nin", cumprimentou Ana em mandarim perfeito, expressando sua alegria em vê-los novamente. "Ni Kan Que Lai Hen Kuai Le", observou Mei Lin, dizendo que Ana parecia muito feliz. "Ai Qing Shi Zui Hao De Faguang Pei Fang". O amor é o melhor cosmético. Ana sorriu, tocada pelo comentário. Antes que pudesse responder, sentiu uma presença familiar atrás de si, seguida por uma mão que gentilmente tocou sua cintura. "Senhor e senhora Zhang", cumprimentou Ricardo, com seu mandarim agora significativamente melhorado. "Xie Xie Nimen, Lai. Obrigado por virem." Zhang Wei observou o casal com aprovação. "Vejo que o acordo trouxe benefícios para todos nós", comentou em inglês, com um sorriso conhecedor. "Negócios e assuntos pessoais." "De fato", concordou Ricardo, seu braço agora confortavelmente ao redor da cintura de Ana. "A melhor parceria que já fiz." Os olhares curiosos de funcionários não passaram despercebidos, mas ninguém parecia particularmente surpreso. Afinal, os rumores sobre o CEO e a talentosa analista que falava mandarim já circulavam discretamente. Quando Ricardo foi chamado ao palco para o discurso oficial, Ana observou com orgulho, enquanto ele falava sobre a importância da parceria, agradecendo a equipe envolvida. "E gostaria de agradecer especialmente a nossa analista Ana Silva", disse ele, encontrando os olhos dela na multidão, cuja compreensão excepcional da cultura e do idioma chinês foi fundamental para o sucesso deste acordo. Aplausos educados. Seguiram-se, mas os olhares que circulavam entre Ricardo e Ana transmitiam outra mensagem. Todos percebiam que havia algo mais ali. Quando a parte formal do evento terminou e a música começou, Ricardo encontrou Ana junto ao bar. "Acho que nosso segredo não era tão secreto quanto pensávamos", comentou ela, aceitando a taça de champanhe que ele oferecia. "Aparentemente, Elisa diz que a empresa inteira já especula há semanas", confirmou Ricardo, com um sorriso divertido. "O memorando amanhã será apenas uma formalidade." "E como se sente com isso?", perguntou Ana, ainda levemente apreensiva. O poderoso CEO da Brant Enterprises, assumindo um relacionamento com uma ex-faxineira? Ricardo franziu o senho, tomando sua mão entre as dele. "Corrija-me se estiver errado, mas estou em um relacionamento com uma brilhante analista de relações internacionais que fala mandarim fluentemente e acaba de receber uma avaliação excepcional. O que fazia antes disso é irrelevante."
Ana sentiu uma onda de gratidão e carinho. Amo você por isso, disse suavemente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Ricardo congelou, seus olhos arregalados. Era a primeira vez que ela dizia aquelas palavras. Você me ama? Perguntou sua voz quase um sussurro. Ana sorriu, percebendo que não estava nem um pouco assustada com a verdade daquele sentimento. Sim, confirmou. Amo. Em resposta, Ricardo a puxou para a pista de dança, guiando-a entre os outros casais até encontrarem seu espaço. Eu também te amo, declarou, sua voz carregando uma certeza inabalável. Mais do que imaginei ser possível. Enquanto dançavam sob os olhares curiosos, alguns aprovadores, outros invejosos, Ana refletiu sobre o estranho caminho que os trouxe até ali. De uma ligação em chinês no corredor que quase lhe custara o emprego, a um contrato bizarro para fingir um noivado até este momento. Real, verdadeiro, completamente inesperado. Sabe o que é irônico? Comentou Ricardo, conduzindo-a em movimentos suaves ao ritmo da música. Se eu não tivesse te demitido por falar chinês, nunca teríamos nos conhecido de verdade, completou Ana. O destino tem um senso de humor peculiar, observou ele. Ana sorriu, inclinando a cabeça para olhá-lo nos olhos. Falando em peculiar, ainda tenho aquele contrato que assinamos, revelou. O que devo fazer com ele? Ricardo fingiu considerar seriamente. Talvez devêssemos emoldurá-lo, sugeriu. Como lembrança do começo mais estranho que um relacionamento poderia ter. Ana riu, descansando a cabeça no ombro dele enquanto continuavam dançando. Ou poderíamos substituí-lo por outro contrato, eventualmente, murmurou Ricardo contra seu cabelo. Ana ergueu o rosto, estreitando os olhos suspeitosamente. Que tipo de contrato? Perguntou, embora já suspeitasse da resposta. O sorriso de Ricardo era ao mesmo tempo tímido e confiante. Um mais permanente, respondeu simplesmente. Quando estiver pronta. Ana sentiu seu coração se expandir com uma felicidade quase dolorosa. Talvez eu esteja mais pronta do que imagina, admitiu. Mas primeiro preciso ter certeza de uma coisa. O quê? Que você aprendeu a não tomar decisões precipitadas sobre pessoas que falam chinês no corredor. Provocou ela com um sorriso. Ricardo riu, puxando-a para mais perto. Lição aprendida, garantiu. Da próxima vez que ouvir alguém falando chinês, vou pedir em casamento imediatamente. Cortar o intermediário. Ana balançou a cabeça, rindo junto com ele, enquanto continuavam dançando, alheios aos olhares e cochichos ao redor. O caminho que tinham pela frente certamente não seria fácil. Ainda haveria desafios, preconceitos, ajustes a fazer, mas estavam dispostos a enfrentá-los juntos. A propósito, comentou Ricardo após alguns momentos de silêncio confortável, Zhang Wei me convidou para abrir uma filial da Brand em Xangai no próximo ano. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Sério? O que respondeu? Que precisava? Consultar a especialista em cultura chinesa da empresa, respondeu ele com um sorriso significativo. Acontece que também é minha namorada, então a consulta pode levar algum tempo. Ana sorriu, imaginando as possibilidades desse novo capítulo. Xangai, hein? Tem boas memórias de lá. As melhores, concordou ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. O começo de tudo. Enquanto a festa continuava ao redor deles, Ana Silva, ex-faxineira, agora analista respeitada e, mais importante, mulher amada por escolha própria, não por contrato, permitiu-se acreditar que alguns contos de fadas, mesmo os mais improváveis, podiam realmente acontecer na vida real. Não porque um príncipe a resgatou, mas porque ela tivera a coragem de ser autêntica, de exigir respeito e de abrir seu coração para uma possibilidade que parecia impossível. Algumas histórias começam com "era uma vez". A dela começou com uma demissão injusta, e apesar de todo o clichê, terminava com um "felizes para sempre", que ela havia ajudado a construir, palavra por palavra, gesto por gesto, verdade por verdade. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.